tiver feito essa hora extra habitualmente por mais de um ano, ele deve receber uma indenização. Essa indenização, ela é pertinente a 1 mês de hora extra para cada ano de serviço prestado, ou fração igual ou superior a 6 meses. Por exemplo, eu faço horas extras há 5 anos. E essas horas extras me dão um acréscimo no salário mensal de R$400 por mês. Meu empregador chega para mim hoje e fala assim: André, a partir de amanhã eu não quero mais que você faça hora extra. Como eu fiz essas horas extras há 5 anos habituais, ele vai ter que me pagar uma indenização de R$2.000. 5 vezes 4, 20, R$2.000. 1 mês para cada ano de serviço prestado ou fração igual ou superior a 6 meses. A pergunta do doutor é: eu sei que existe esta indenização para quando o empregador suprime as horas extras do empregado. Essa indenização existe quando o empregador troca o empregado do âmbito noturno, por exemplo, para o âmbito diurno. O cara trabalhava no âmbito noturno e recebia adicional noturno. Ele vai para o âmbito diurno, ele é transferido, ele tem direito a uma indenização, porque pelo que você falou aí no primeiro bloco do programa, ele perde o adicional, né? Lembrando, ele perde o adicional sim. Vamos lembrar isso. Todo adicional só é devido mediante ocorrência da causa. Acabou a causa, acaba o adicional. Tá? Acabou a causa, acaba o adicional. Lembra que eu falei? E se o empregado trabalha no ambiente insalubre e recebe adicional de insalubridade, mas recebe um EPI que elimina a intensidade do agente? Acabou o adicional. No caso da hora extra, também acaba o adicional de hora extra, só que gera essa indenização da súmula 291. Mas esta indenização é só para hora extra. Presta atenção. Se você está fazendo aí trabalho em âmbito noturno e recebe o adicional noturno e for transferido para o diurno, isso pode acontecer? Pode. Súmula 265 do TST admite que isso aconteça. Acaba o adicional. Pô, eu não tenho mais indenização nenhuma. Nenhuma. Esta indenização que o nosso telespectador aí acabou de perguntar para a gente da súmula 291 só diz respeito à hora extra. Ah, André, então nós temos uma exceção. Por favor, não existe exceção. Todo adicional só é devido mediante ocorrência da causa, inclusive o adicional de hora extra. Só que o adicional de hora extra, quando ele é suprimido pelo empregador, ele gera um adicional, uma indenização. É só ele que gera essa indenização. Os outros simplesmente acabam por si só. Obrigado pela tua pergunta, de verdade. Grande prazer aqui em ter você no nosso programa. E vamos dar uma olhada na nossa segunda questão? Vamos dar uma olhadinha nela? Vamos lá, pode jogar. Professor, qual é a base de cálculo para o adicional de insalubridade? A pergunta aqui, ela certamente tem o intuito de esclarecer uma grande polêmica. Primeiro, prestem atenção. O que acontece é que o artigo 192 da CLT sempre deu como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo. Mas nós tivemos uma súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. E essa súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 4, veda a utilização do salário mínimo como parâmetro para qualquer coisa. Teve muita gente que falou para mim: nossa, André, é uma novidade que essa súmula 4 vinculante do STF traz, né? Novidade nenhuma. A Constituição Federal, quando define o salário mínimo, já fala que ele não pode servir de base de cálculo para nada. Então não é novidade nenhuma. André, mas você acha que os ministros do STF estão sem ter o que fazer e editaram uma súmula que é idêntica ao que fala a lei? Não, sabe o que eu acho? Apesar da Constituição, desde 1988, já trazer essa inviabilidade de fixação do salário mínimo como base de cálculo para qualquer coisa, isso virou letra morta. Porque todo mundo faz isso. O próprio legislativo faz isso. Eu explico. Sumaríssimo na Justiça do Trabalho, trazido pela Lei 9.957 de 2000, rito sumaríssimo, que aditou dispositivos no artigo 852 da CLT. É até 40 salários mínimos. Juizado Especial Cível é até 40 salários mínimos. Sem a presença de advogado é até 20 salários mínimos. O que tem de juiz de vara de família que fixa a pensão alimentícia em salário mínimo é uma enormidade.
Então, o que eu acho que o STF quis dizer é, ó, isso aqui não é para virar letra morta, não. Nós vamos ratificar o que a Constituição fala. E fez a súmula vinculante número 4. O que acontece é, a partir do momento em que o STF editou essa súmula vinculante número 4, o Tribunal Superior do Trabalho quis rever a base de cálculo do adicional de insalubridade. Inclusive, alterou uma súmula, que é a súmula 228. A súmula 228 do TST passou a constar uma redação que fala exatamente assim: a base de cálculo para o adicional de insalubridade é o salário do empregado e não o salário mínimo, em atendimento à súmula vinculante 4. Ah, André, então é o salário do empregado, não é mais o salário mínimo? Quem dera. Sabe por quê? Porque o próprio STF orientou ao Tribunal Superior do Trabalho que cancelasse, suspendeu a eficácia da súmula 228, que falava que o adicional de insalubridade deveria ser calculado com base no salário do empregado. O próprio TST pediu explicação, porque o TST falou, olha, mas espera um pouquinho, nós editamos a súmula 228 em conformidade com a súmula vinculante 4. E o que respondeu o STF? Não. Vocês não editaram em conformidade com a súmula vinculante 4, não. Porque, de fato, não pode ser o salário mínimo. Mas quem falou que pode ser o salário do empregado? Súmula não pode fixar a base de cálculo para adicional. E suspendeu a eficácia da súmula 228. Atenção, raciocínio me parece um tanto quanto óbvio. Se eu tenho uma lei que fala que é salário mínimo e eu tinha uma súmula que falava que é salário do empregado, se essa súmula teve a eficácia suspensa, o que vale é o que está na lei. Decisão seguinte do TST foi nesse sentido. Já que nós tínhamos uma súmula que era 228, que teve a eficácia suspensa e falava que era salário do empregado, fixamos o adicional de insalubridade com base no salário mínimo. Foi para o STF. O que o STF falou? É salário do empregado. Vocês vão falar, pô, André, você está de brincadeira comigo. É verdade, nós temos duas decisões de turmas distintas do STF, uma fala que é salário mínimo, outra fala que é salário do empregado. Bom, André, legal, mas eu sou empregador, eu quero saber com base em que eu vou pagar. Eu sou empregado, André, eu quero saber com qual base eu tenho que receber. Eu sou concursando público, sou examinando da OAB e eu preciso saber que raio que eu coloco na prova, meu amigo. Tá muito bonita essa divergência aí do STF, mas o que eu coloco na prova? Eu, empregador, como é que eu pago? Salário mínimo. É esta última decisão do TST que fixa o adicional de insalubridade com base nos termos legais. E repito, o artigo 192 da CLT atesta que o salário mínimo deve ser a base de cálculo para o adicional de insalubridade. É, portanto, salário mínimo. Você que vai prestar exame da OAB pode colocar lá salário mínimo que você não vai ter problema não, garanto para você. Concursando público, idem. Você que é empregador, paga com base no salário mínimo. E você, empregado, que está recebendo com base no salário mínimo, portanto, você não tem, por enquanto, você não tem o que reclamar, não. Tá? É salário mínimo mesmo. Portanto, doutor, respondendo a sua pergunta aí de maneira específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo. É uma confusão danada o negócio, mas é o salário mínimo. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos dar para a próxima pergunta? Vamos lá, dar uma olhadinha nela? O adicional de periculosidade do eletricista é o mesmo dos outros empregados? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, o adicional mas a base de cálculo não. Explico. Aliás, isso é uma pegadinha recorrente em concurso público e exame de ordem. Presta atenção. Como eu falei para vocês, o artigo 3 da CLT admite o adicional de periculosidade para quem trabalha com explosivos ou inflamáveis. E lá fala que é o adicional de 30% sobre o salário do empregado. Temos inclusive uma súmula, que é a súmula 191, súmula 191 do TST, e essa súmula 191, ela atesta e fala exatamente assim: o adicional de periculosidade deve ser calculado com base no salário do empregado, e não com base neste acrescido de outros adicionais. É o salário fixo do empregado, e não a remuneração, que é o conjunto de títulos que ele tem direito a receber. Então, se o empregado ganha R$500 por mês, mais 300, por exemplo, de hora extra, ele tem R$800 de remuneração.
O adicional, os 30% são calculados sobre os 800?